Bom dia a todos, tudo bem? Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja convosco. É uma alegria grande poder estar aqui com vocês. Nós vamos estar aí falando um pouquinho dos últimos eventos, dos eventos finais, e nós já estamos indo para a reta final. Nós já estamos aí nas 7 últimas pragas e os ímpios, capítulo 17. Eu não sei como é que está o dia para você, a gente está gravando um pouquinho mais cedo e o sol já está próximo de aparecer e está um dia bonito aqui. Ok, queridos? Hoje, o tema de hoje e o tema de amanhã fala das pragas, tá? Das 7 últimas pragas. Só que hoje é na perspectiva dos ímpios, o que vai acontecer com os ímpios, e no caso de amanhã é com os justos. Uma coisa é certa, as pragas não vão atingir o povo de Deus como vão atingir os ímpios, tá? Lá a angústia vai ser diferente. É uma angústia espiritual, é o que a gente diz da angústia de Jacó. No entanto, aqui, nesses últimos momentos, os ímpios vão receber a recompensa. Então a gente vai estudar hoje um pouquinho sobre isso. Eu vou ler depois algumas partes das pragas, tá? São 7 pragas e a gente vai meditar, tá bom? Feche seus olhos, vamos fazer uma palavra de oração. Bondoso Deus, Pai querido, estamos aí iniciando o dia com a certeza da Tua graça em nossas vidas. Também, Senhor, te pedimos que a Tua bênção nos acompanhe, nos dê a Tua paz. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Lembrando que hoje a gente vai também deixar um vídeo pronto para a gente falar de algumas coisas que a gente não vai conseguir tocar aqui falando na parte da manhã, porque tem bastante coisa, tá bom? Diz assim, o mundo inteiro se envolverá em ruínas. No meu é página 206, diz assim. Satanás mergulhará então os habitantes da terra a uma grande angústia final, e ao cessarem os juízos de Deus de conter os ventos impetuosos das paixões humanas, ficarão soltas todos os elementos de contenda. O mundo inteiro se envolverá em ruínas, mais terrível do que sobreveio em Jerusalém na antiguidade. Olha só o que continua aqui dizendo o seguinte: o Senhor Deus de Israel executará juízo sobre os deuses deste mundo, como aconteceu nos deuses do Egito, com fogo, inundações, praga e terremotos, ele despojará o mundo. Então, do mesmo jeito que aconteceu com os ímpios, lá na época do faraó, né? O povo de Israel estava lá cativo, aconteceram as pragas ali aos deuses dos egípcios. Cada uma das pragas atacavam ali os deuses daquela nação. Assim vai acontecer no tempo final, só que aí não é só no Egito. Diz assim também, o poder de Satanás está em atividade no mar e na terra, causando calamidades, aflições, arrebatando multidões para manter o domínio sobre sua presa. Página 208, no meu, né? Os juízos ocorrem quando Deus retira a sua proteção. Nunca se esqueça, o mundo está hoje ruim? Está. A gente está vendo guerras, revoluções, epidemias, mas ainda tem a mão de Deus. Quando a mão de Deus for tirada, aí é que vai acontecer grandes calamidades. Deus usará seus inimigos como instrumentos para punir os que seguiram os seus próprios preciosos caminhos, os próprios e perniciosos, não preciosos, os próprios perniciosos caminhos, os quais a verdade de Deus tem sido deturpada, desfigurada e desonrada. Então percebe aqui, primeiro, o poder de Satanás está em atividade, causando calamidades e aflições, e Deus usará os inimigos. Então, de alguma maneira, Deus vai permitir que os inimigos destruam os maus. Ou seja, um vai destruir o outro. Tá? Continua o texto aqui dizendo o seguinte: os ímpios passaram dos limites de seu tempo e graça.
o Espírito de Deus persistente, resistido, foi por fim retirado. Desabrigados da graça divina, não têm proteção contra o maligno. Ou seja, o Senhor insiste, 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 mas não quiseram. Então, no período das pragas, o Espírito do Senhor já tinha se retirado. Muitos imaginam que esse Espírito do Senhor se retirou até da vida dos justos, porque nós vamos viver aqui sem intercessor, mas a gente já leu, acho que foi na sexta-feira, aquela mensagem que eu preguei sobre o selo de Deus. E o selo de Deus, quem é, de maneira especial? É o Espírito Santo. No tempo final, quem é que terão o Espírito Santo no tempo final? Como é que a gente vai saber? Aí eu já disse, o sinal revelador de quem vai ter o selo de Deus vai ser o sábado. Então, quando houver os decretos, quando houver uma imposição de um dia pelos homens, então aqueles que são servos do Senhor entenderão que Deus não obriga ninguém. Então, o dia do sábado, que afronta a lei de Deus, né, que está lá nos 10 mandamentos, que a lei dos homens vai afrontar a lei de Deus com relação a isso, então vai fazer com que demonstre quem tem o Espírito de Deus, quem tem o selo de Deus. Porque aqueles que permanecerem fiéis ao Senhor demonstrarão que estão selados com Deus. E aqueles que não vão seguir a vontade de Deus e vão aceitar as leis dos homens, serão os que serão marcados pela marca da besta. Então, note que aqui o Espírito Santo vai se retirar dos ímpios, ele não vai se retirar dos justos. E note, quando eles passarem o período, os limites da graça do Senhor, acabou. Não tem mais o Senhor intercedendo por eles. Foi-me mostrado que os juízos de Deus não viriam sobre eles diretamente da parte do Senhor. Mas, desta maneira, eles se colocam além de sua proteção. Então, queridos, não é literalmente Deus vai vir e vai matar eles, mas vão receber as pragas de Deus. Aqui está dizendo que Deus usará os próprios inimigos como instrumentos. Como assim? Ele vai usar, o inimigo é servo dele? Nesse sentido, não. Mas Deus vai permitir que aconteça o mal. Então, ao permitir, aí o inimigo vai fazer. Ok? Então, esses juízos de Deus não viriam sobre eles diretamente da parte do Senhor. Não é simplesmente veio o anjo e veio. Mas, como eles se colocaram além da sua proteção, não quiseram nada com o Senhor, agora estão à mercê. É como se alguém dissesse para você, não vai mexer lá no leão, na jaula do leão, não pode pular ali. Aí você pula, né, desce, pega todos aqueles que têm a proteção para a gente não chegar no leão, e a pessoa vai, sabe, vai indo. Aí quando está lá dentro, ah não, chama o corpo de bombeiro para me salvar aqui do leão. É mais ou menos assim, espiritualmente falando. As pessoas vão até chegar perto do inimigo. Aí quando estão do lado dele, porque rejeitaram tudo do Senhor, o inimigo, vai fazer o mal a você, com certeza, porque esse é o sonho dele, fazer mal. Já que ele não vai para o céu, já que ele vai ser destruído, o objetivo dele é destruir todos os outros. E eu já estou indo aqui para a última parte, porque eu quero ler na Bíblia, tá bem? Na parte da noite, eu vou falar mais da quinta praga em diante, quinta, sexta e sétima, tá bom? Eu vou falar aqui até a página 212, mas à noite, na mensagem de noite, eu vou falar da lei de Deus, que aparece no céu, dos falsos pastores que vão ser condenados, ao Armagedon. Hoje a gente não vai conseguir falar na parte da manhã. Olha só o que diz aqui também. Os juízos de Deus foram incitados contra Jericó e ele era uma fortaleza. Mas o capitão do exército do Senhor veio em pessoa para dirigir os exércitos celestiais em um ataque à cidade. Anjos de Deus apoderam-se dos sólidos muros e derrubam. Esse texto está querendo dizer o seguinte, queridos,
que o Senhor tem anjos deles, do Senhor, anjos do bem, que fazem a vontade do Senhor e em alguns momentos causam a destruição, tá? O anjo que destruiu o exército da Síria, a Bíblia diz que veio o anjo do Senhor, não era o inimigo. Note que aqui, primeiro que eu li, fala dos juízos, que vão acontecer, alguns juízos, que é o inimigo que está fazendo e Deus vai permitir que o próprio inimigo use contra os ímpios. Agora, aqui o que eu estou lendo não é o inimigo. No caso de Jericó, Deus destruiu Jericó. A Bíblia diz que o próprio Senhor veio, né? Josué, quem és? Quem és o Senhor? És um dos nossos ou dos nossos inimigos? Ele falou, eu sou o príncipe do exército do Senhor. E Josué se prostrou. Se ele se prostrou, então aquele ali era Deus. Porque quando se prostra diante de um anjo, o anjo manda levantar. Foi assim que aconteceu nos profetas. Lá em Apocalipse, João vai se prostrar. Não, levanta, eu sou igual a você. Adore a Deus. Então, se naquela hora veio, poderia ter sido até Gabriel. Não, é o comandante. Ó, se é o comandante e Josué se prostrou, porque ele ainda falou, tire a sandália dos pés. Lembra alguém quando apareceu para Moisés. Tira a sandália dos pés e Josué se prostrou, então ali é o Senhor. Ali é o Senhor. Claro, está lá em Josué. Leia lá Josué. E aí o que acontece? Aqui diz que o próprio Senhor veio para dirigir os exércitos celestiais num ataque à cidade. E os anjos de Deus é que derrubaram os muros. Então não foram os anjos do mal. Um texto, e eu vou já quase terminar, diz assim, um único anjo destruiu todos os primogênitos do Egito, lá naquelas pragas. Foi o anjo do Senhor, não foi o anjo do mal, do inimigo, né? O anjo do Senhor teve o poder para fazer o mal. Uma repreensão ali, tá ok? O mesmo poder destruidor exercido pelos santos anjos quando Deus ordena, será exercido pelos anjos maus quando ele permitir. Então, existem duas diferenças aqui. Primeiro, os anjos bons têm poder e os anjos maus também. Os anjos bons, Deus ordena e eles fazem. Os anjos maus, Deus não ordena, Deus permite. Diferente. Então, por que hoje um anjo mau não me mata? Se eu for pra gandaia. Quanta gente vai e faz coisa errada, estou falando de gente da igreja, vai e faz coisa errada e volta e nada acontece. Porque o Senhor não permitiu que nenhum mal acontecesse. Dá tempo de oportunidade. Por que as pessoas ímpias mesmo, mal, ruim, faz o mal aí fora e não são destruídos? Porque o Senhor dá tempo de oportunidade de arrepender. Mas vai chegar um dia que Deus não vai mais segurar. E ao Deus não segurar, obviamente Deus está permitindo. É como se fosse assim, agora está com você. Eu não mais protejo ele porque ele não quer minha proteção. Dei todas as oportunidades para o Moisés, ele não quis, está nas suas mãos. E aí já viu, né? Nas mãos do inimigo é completa destruição. Até mesmo quando a gente faz coisa errada e a gente vai morrer, na hora da morte, se a gente clamar ao Senhor, o Senhor pode nos dar a salvação. E essa salvação não é literalmente nos livrar da morte. A gente pode até morrer, como o ladrão morreu na cruz, o ladrão não desceu da cruz. Mas o ladrão lá na cruz, na crucificação, recebeu a bênção de dizer que um dia estaria no paraíso. Ok? Então, aqui a gente vê o mesmo poder destruidor exercido pelos santos anjos quando Deus ordena, como ordenou Jericó, como ordenou na terra do Egito, como ordenou contra a Síria, 185 mil foram mortos. Aqui está dizendo, será exercido pelos anjos maus quando ele permitir. Há agora forças preparadas que aguardam apenas o consentimento divino. Tá vendo? O mal está doido para fazer o mal. Até redundante. Agora há forças preparadas e aguardam apenas o consentimento divino para espalharem desolação por toda parte. Então, queridos, quando a gente fala para a gente se preparar, se prepare. Por favor, se prepare, porque haverá coisas difíceis.
No período da terceira praga, diz assim que saiu, quando saírem as pragas, na verdade, vai sair um decreto também para se matarem os santos. Então, o decreto de morte, nós entendemos que é já com a porta da graça fechada, que é quando não tem mais salvação para ninguém. Quem é bom, quem é ruim. Tá? O decreto do dia do Senhor que eles vão dar não é o final, já é a parte final, mas o decreto de morte é acima do decreto do dia de guarda. Saiu um decreto para matarem os santos e fez com que estes clamassem dia e noite por livramento. Este foi o tempo da angústia de Jacó. E esse é o momento que a gente vai ver mais amanhã. Então, as 7 últimas pragas para os ímpios, caem nos ímpios. E porque eles vão ameaçar o povo de Deus para a morte, então a nossa não é com medo de morrer, mas é com medo de morrer sem o perdão de Deus. Então a nossa luta é a angústia de Jacó. A angústia de Jacó é ele morrer sem o perdão de Deus, sem a graça de Deus. Ok? Estas pragas, eu termino com essa parte, estas pragas não são universais. Ao contrário, os habitantes da terra seriam, os habitantes da terra seriam inteiramente exterminados. Contudo, são os mais terríveis flagelos que já foram conhecidos aos mortais. Eu não vou conseguir ler todas as 7 pragas, mas eu vou explicá-las, ok? Eu vou ler a primeira parte e à noite a gente vai ter mais detalhado para isso. Olha só. Apocalipse, final do capítulo 15, capítulo 15 e capítulo 16. No verso 7 diz assim, então um dos 4, Apocalipse 15, verso 7, então um dos 4 seres viventes deu aos 7 anjos as 7 taças de ouro, cheias da cólera de Deus que vive pelos séculos dos séculos. Então o santuário se encheu de fumaça procedente da glória de Deus, e ninguém poderia entrar no santuário. Ou seja, não haveria mais intercessão no santuário. Então, na hora que for derramada as pragas, não haverá mais intercessão no santuário. Então, não adianta mais oração pedindo, Senhor, perdoe, eu vou mudar de vida. Na hora que cair as pragas, acabou. Por isso que a gente diz que a graça acabou. A decisão já será tomada. Pastor, mas isso é verdade? Como é que é assim? Ué, quando Noé entrou na arca, a graça já tinha fechado. Noé e a sua família estavam na arca, salvos pela graça. O povo estava do lado de fora, rejeitados pela graça, porque eles rejeitaram a graça. Não foi assim? E Noé ficou alguns dias lá, pelo menos uma semana. Eu não estou dizendo que vai durar uma semana. Eu estou dizendo que assim como foi nos dias de Noé, vai ser nos dias dos filhos do homem. Não é assim que a Bíblia diz? Não sou eu. Então, na hora que cair as pragas, eu não sei quanto tempo vai durar as pragas, a gente já leu que não vão ser universais, porque uma só sendo universal, o que é universal? Abranger a terra toda. Mata todo mundo. Então não vai ser assim. Se matar todos os ímpios, qual vai ser o ímpio que vai ver Jesus voltando nas nuvens dos céus? Não, eles precisam ver. Eles não zombaram de Jesus? Eles não ridicularizaram Jesus? Eles não zombaram de quem ia para a igreja? Agora eles vão ficar vivos. Eles vão ver Jesus voltar. Vão. Ele vem nas nuvens dos céus e todo olho verá. E todo olho verá. E os povos da terra se lamentarão. Ah! Vai. Então as pragas não vão ser universais. Não sei se são regionais, mas vão, né? Em alguns lugares vão ser. Então, na hora que derrama as pragas, acaba. Não tem mais momento de oração. Quem está lá dentro da arca, quem está com o Senhor, está salvo. É o bom. Quem não está, não está. Então, quando você lê as primeiras pragas, as primeiras 4 pragas, elas são literais, mas de maneira física, tá? Sobre o mar, vai haver úlceras, os rios também, né? As fontes das águas, e o sol. Então, são coisas físicas da natureza, poderes da natureza. Então, a úlcera, talvez doença interna, rios e mares. Então, mares para um, e depois vai vir a outra praga que vai rios e fontes das águas. E depois o outro é o sol. A partir daí, a partir do 5º selo, nós entendemos que é algo mais espiritual, porque fala do trono da besta.
E essa besta aqui é a instituição religiosa. Então, olha só, no quinto já não é mais sobre as coisas da natureza, mas sobre algo espiritual, sobre o trono da besta. O sexto é o Armagedon, né, que se preparam para a peleja, porque seca o caminho. Esse secar o caminho do Eufrates é o rio. E rio é água, grande água. E águas, na Bíblia, é povos, nações. Em profecias, águas representam povos e nações. Então, se secou, significa que os povos já estão meio que agoniados, revoltados contra as partes espirituais. Então, o Satanás tenta o último recurso, que é o Armagedon, né? Que é aí o verso 16. Se ajuntaram para o lugar que no hebraico se chama Armagedon. E aí, no sétimo flagelo, a sétima praga, é o grande terremoto que destrói tudo, até os reis também. Então, queridos, eu termino dizendo o seguinte: deixa isso para os ímpios. Não vamos nós jogar fora as oportunidades. Busque ao Senhor hoje, medite, o dia está raiando aí, medite na lei do Senhor dia e noite, seja como Salmo 1, bem-aventurado aquele que não anda no caminho dos ímpios. Não se detém, não para no caminho dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. É lógico, ali a lei de Deus é em especial a palavra dele, mas também os 10 mandamentos. Feche seus olhos, vamos fazer uma palavra de oração ao Senhor. Bondoso Deus, Pai querido, estamos terminando este momento. Abençoe a tua igreja, abençoe os nossos queridos, abençoe todos, amigos e queridos também, em nome de Jesus. Nos ajude, Senhor, a meditarmos nessa lei e sermos bem-aventurados diante da tua face. Em nome de Jesus. Amém. E Deus te abençoe. Até amanhã.